Prepare-se para a imersão relacionamento. Vão ser 4 dias com a aclaradora de inconsciência Jússi Rodrigues. Aprofunde-se em uma imersão transformadora de relacionamento interior. Estudo com base em Transurfing. Inscreva-se pelo WhatsApp. Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Receptores e tradutores. No Transurfing, as principais ferramentas para atingir o objetivo são a visualização do objetivo e a visualização do processo. A primeira pode ser definida como uma declaração, a segunda como uma declaração. A declaração implica definir o vetor de atenção e intenção para o objetivo, percorrendo formas de pensamento e slides de destino. Uma declaração é uma confirmação constante de que o processo está em andamento, as coisas estão caminhando, tudo está dando certo para mim, as portas estão se abrindo, uma espécie de autossuficiência ou mesmo autoconfiança de que tudo realmente funciona. É assim que um filme é criado e reproduzido deliberadamente. Este esquema, declaração mais declaração, é uma forma universal de gestão da realidade individual e da sociedade. Ele lançou um apelo às massas, traçou um objetivo, trouxe uma ideologia apropriada para isso e conduziu essas massas adiante, sob as bandeiras de declarações e ao som de uma marcha de constante constatação: estamos no caminho certo. A sociedade geralmente está disposta a fazer declarações e obedientemente enuncia slogans, porque essa é a propriedade da consciência humana, ela não pode estar em voo livre, ela precisa de uma plataforma, suporte, como um galho para um pássaro. Por que as pessoas rezam para seus deuses? De forma alguma para implorar por perdão ou algum tipo de bênção. Basicamente, este é o ponto de aterrissagem da consciência. Você precisa acreditar em algo, confiar em algo, lutar por algo, caso contrário, você será como uma folha rasgada ao vento. Sempre foi assim, tanto sob o sistema comunal primitivo quanto em regimes totalitários e em uma sociedade construída sobre a democracia. Mas o sistema tecnogênico, se tomarmos a sociedade como um todo, é um caso especial. Aqui a situação mudou visivelmente devido à formação de um único espaço de informação. Não há mais objetivos claramente definidos, a ideologia parece ter se dissolvido, a Igreja também perdeu sua influência anterior. Sobre o que o sistema repousa em tais condições, do que ele depende? Afinal, a nova geração já é majoritariamente desideologizada, apolítica e não religiosa. Acontece que, para um sistema feito pelo homem, tudo isso realmente não importa. A economia e as finanças há muito moldam o poder e impulsionam a política. E os papéis da ideologia e da religião são reduzidos ao consumo. Na verdade, o consumo, provavelmente, é o principal objetivo de todos e de todos. Não há nada de sedicioso nisso, e o Transurfing também visa isso, tornar sua vida melhor, encontrar sua realização. Mas, para isso, é preciso entender como o sistema funciona e quais são seus custos. O sistema é baseado na rede de informações universal e sua tarefa é apagar a individualidade. Pulverizar, manchar as aspirações e objetivos individuais, afogar a luz no burburinho da opinião pública. O principal é que todos estejam online, na mesma sandbox. A ideia é simples: criar uma caixa de areia para atrair as crianças e depois vender areia, qualquer coisa. Na mesma caixa de areia, a tarefa de administrar a sociedade é simultaneamente resolvida. Se antes havia um princípio, dividir e governar, mas agora tudo é o contrário, unir e governar indivisamente. E nem importa qual grupo específico de pessoas precisa e se beneficia disso. Em primeiro lugar, o próprio sistema precisa disso. Por exemplo, as redes sociais são uma invenção brilhante do sistema. Elas implementam idealmente o esquema declaração mais declaração, ao mesmo tempo em que mergulham em um sonho coletivo. Se houver uma rede, então alguém puxando as cordas pode enviar um sinal, comando,
E então não há necessidade de controlar, a rede fará tudo sozinha, simplesmente repetirá, declarará esse sinal, como um amplificador gigante. Processar a troca de opiniões, começando pelos inócuos gostos e desgostos, é o que constitui o núcleo do sistema de gestão operacional. A partir desse núcleo, todo o resto começa a se desenrolar. Do centro da teia, você pode emitir um comando que se espalhará instantaneamente pela periferia, forçando todas as engrenagens a reagir sincronizadamente, como acontece em Bando de Alevinos. Sonho inconsciente universal e coerente. Não pense, basta clicar e curtir quando necessário. Gosto, não gosto é, na verdade, um treinamento diário, um ensaio de alguma ação principal que está esperando nos bastidores. Daí o slogan: esteja conectado, online, contribua, esteja no sistema. A rede social serve para sincronizar a consciência das pessoas, para construir uma matriz. A própria matriz será construída se as engrenagens em suas células pensarem e agirem de forma sincronizada. Quando as pessoas começam a pensar e a agir na mesma direção, forma-se um pêndulo. Pêndulos estão sobre grupos de pessoas. A matriz já acabou. Pêndulos. Pense por que você não pode excluir sua conta da rede? Porque todas as redes são controladas pelo sistema. Mesmo que alguma rede permita que você exclua informações sobre você, elas ainda permanecem lá. Você não pode simplesmente pegá-lo e sair do sistema sem entrar no registro. As pessoas imersas no processamento da troca de informações não são mais capazes de pensar e entender o que podem e o que querem da vida. O próprio sistema determina o que eles querem, enquanto fecha o obturador das oportunidades. A tecelagem na teia da matriz é produzida em etapas. Primeiro, com a ajuda da tecnologia alimentar, a consciência é obscurecida. Este é o primeiro estágio. Então uma onda de informação cai na consciência, prendedores de roupa são pendurados, o segundo. A terceira etapa será a ciborguização da mente. Por exemplo, embora os animais existam por conta própria, eles precisam de alta consciência, eles precisam obter comida e escapar dos inimigos. Assim que eles se unem em um rebanho, a consciência cai, fica mais calmo juntos. Na fazenda, já existe uma perda total de consciência, simplesmente não é necessário comer e dormir, clique e curta. Parece que há algo tão especial e assustador aqui, as pessoas passam o tempo, se comunicam, se divertem, bem, deixe-se levar. Na verdade, a rede cria apenas a ilusão de comunicação, autoexpressão, autorrealização e envolvimento na vida, na comunidade. Tudo isso não é real. Quanto mais amigos substitutos você tem, mais você se sente sozinho. Também não fale sobre autorrealização. Responsável por. Em geral, essa comunicação não dá nada, uma perda de tempo, de vida. Muitos até entendem e concordam que o tempo gasto online é realmente desperdiçado. Mas sair desse pântano não é tão fácil. Não abandona o vício gerado pela intoxicação informacional. Nada surpreendente. Provavelmente é mais fácil parar de fumar. Então as pessoas inventam desculpas e motivos para si mesmas. Não, não é em vão, afinal, eu preciso disso. Enquanto isso, o tempo inútil não é tão inofensivo e não passa em vão. Já dissemos que a saturação de informações leva a um estreitamento da consciência. Agora há um fenômeno interessante: o pensamento do clipe e a cultura do clipe. Uma pessoa moderna é capaz de assimilar ou distribuir informações apenas em pequenas porções, clipes. Mais do que isso não é suficiente. A consciência também desperta apenas com vislumbres, como na luz estroboscópica de uma discoteca. A gama de interesses também é primitiva. Principalmente se discutem coisas que são insignificantes e insignificantes, o que é chamado de legal. Ele viu algum tipo de curiosidade, demorou-se por um momento, prendeu-se, subiu ainda mais. Coisas realmente essenciais e significativas tornaram-se desinteressantes. A curiosidade do clipe é o último pio da consciência antes de sua ciborguização final.
O que pode ser de interesse em geral, quando a curiosidade do clipe se esgota? Tudo isso lembra muito um mercado de pássaros. Um grande aglomerado de indivíduos da mesma espécie, há um rebuliço medido e rebuliço em todos os lugares. Às vezes, só um pouco, decola de repente e voa para algum lugar, como se estivesse sob o comando de alguém. Então eles se acalmam, novamente clamor e burburinho, tudo massa cinzenta. Todos são iguais, semelhantes entre si, tanto nos hábitos quanto externamente. Só ocasionalmente acontece que alguma gaivota pensa, sai da multidão e vai em busca de algo próprio, especial. E então ele tenta se dirigir à multidão. Você sabe, uma pessoa escreveu o livro Jonathan Livingston Seagull. Acontece que as gaivotas são capazes não só de fazer barulho, mas também de fazer essas coisas. Em resposta, o resto apenas se virará por um momento, olhará e grita ensurdecedoramente: Jonathan Livingstone! Jonathan Livingstone! Legal! Legal! E então eles continuam seu burburinho estúpido. Em uma rede social, você não controla a declaração, mas pode apenas escolher o que declarar, e apenas a partir do que é oferecido, e certamente não definir metas e declarações. Claro, você tem permissão para colocar alguns de seus clipes em exibição pública, mas não faz sentido, sua voz se perde rapidamente no coro de muitas vozes. Como membro comum da rede consumidor de informações, você está empenhado no fato de que, deitado no sofá ou sentado em frente ao monitor, observa como os outros estão construindo suas vidas. Este é o filme de outra pessoa. Somente aqueles que usam as redes para seus próprios fins recebem benefícios reais. Por exemplo, a mídia, os fabricantes e os fornecedores estão voluntariamente inseridos na rede, porque existem consumidores. Mas também é difícil promover negócios nessas condições, pois mercado de pássaros é mercado de pássaros, não é um mercado organizado para você. As redes não se destinam a isso, elas têm outras funções, a manipulação da consciência de massa. E as redes não foram criadas nem por seus organizadores específicos, mas construídas pelo próprio sistema, de acordo com suas necessidades, condições e sinergia. Digamos apenas que está acontecendo o processo normal de imersão no sonho de toda a civilização. No curto prazo, uma falha no esquecimento completo. Por que as pessoas na rede de informação universal estão se transformando de criadores e transmissores, sejam eles quais forem, em puros consumidores, tornando-se receptores da transmissão de outra pessoa? É fácil conectá-los a um determinado programa para que ouçam o dia todo e manipular a consciência. O que se segue disso não é difícil de entender, uma perda total da individualidade e da capacidade de controlar o próprio destino. Para você, caro leitor, muito do que foi dito acima pode não ser novidade. Mas agora já apareceu toda uma geração que não entende e não percebe no que está envolvida e o que realmente está acontecendo. A geração Z prefere se sentar na realidade virtual, transformando suas vidas em um jogo de computador ao mesmo tempo. Aqui, comunicação, objetivos e oportunidades são falsos, substitutos. Mas você ainda terá que mergulhar na realidade, mais cedo ou mais tarde. E há uma luta por um lugar ao sol, e as regras de sobrevivência já são muito mais duras. É aí que surge uma trágica contradição, há um monte de desejos e necessidades, e eu quero um carro, e minha própria casa, e um emprego de prestígio, e quero viajar. E não há possibilidades reais? Onde eles estão? Tudo é substituto. Não sei fazer algo com minhas próprias mãos, ou dar à luz algo na minha cabeça, ou pelo menos jogar uma vara de pescar e pegar um peixe de verdade, não sei e não tentei. Acontece que a vida está a sair, desperdiçada em um passatempo sem sentido na caixa de areia. E o mais importante, para o bem de quem? O sistema e seus representantes individuais, que no entanto se elevaram acima da massa cinzenta dos consumidores e que têm inteligência e consciência para construir caixas de areia e pastar todos os outros lá. Então,
Como sair da massa cinza sombreada? Vamos repetir o primeiro e principal passo. Quebre o princípio da sociedade. Pare de acreditar que se todo mundo pensa e faz, então está certo. Saia da linha. Pare de perseguir o sucesso substituto de outra pessoa e vá atrás do seu. Aquele que sai da linha sempre obtém os benefícios, olhe do lado por onde todos estão andando. Livre-se dos prendedores de roupa e dos estereótipos sociais. Aprenda a ver e entender o que os outros não veem e não entender. Pare, finalmente, esforce-se para ser o primeiro e torne-se exclusivo. Informação de dosagem. Isso já foi discutido. Há uma nuance. Se você não lê livros, como a maioria dos consumidores, mas apenas assiste a filmes, TV e vídeos, a habilidade de visualização será gradualmente perdida. Quando você lê ou ouve, uma imagem é formada em sua tela interna, você representa mentalmente o que leu. Se você olhar apenas para a tela externa, não há necessidade de uma tela interna. O que não é usado atrofia. Portanto, é aconselhável não negligenciar a leitura ou a audição de livros. Livros como este são realmente. Não se deve ouvir, nomeadamente ler, pelo menos pela primeira vez, porque ao ouvir, muitos significados se perdem. Use a rede para seus próprios fins. Ela está usando você? Então você o usa se isso ajuda a realizar suas ideias, ou pelo menos com o propósito de observação consciente do que está acontecendo. Simplesmente não faz sentido ficar por aqui. A tarefa é jogar seu próprio jogo, administrar seu próprio jogo e não cair sob o controle de outra pessoa, onde você será um peão dos jogos e empreendimentos de outra pessoa. Sair para o modo de monitoramento. Não seja um absorvedor de informações, mas um observador. Se você está online, não mergulhe de cabeça no mar de informações, observe de forma consciente e desapegada o que está acontecendo ali. Ficar fora de serviço não significa sair da rede para sempre e parar de assistir TV. Se você se isolar completamente das informações externas, um dia poderá acordar em um mundo estranho que não conhece. Falhar significa, antes de tudo, mudar para o modo de observação sóbria e consciente de fora. Se você está no tópico de transurfing, então você deve. Entenda o que é. Mude para o modo de transmissão. Não seja um consumidor, mas um criador de informação. Se você estiver online, transmita seus filmes lá. Pare de observar outras pessoas. Seu cinema não são seus clipes do celular, mas sua autorrealização, suas habilidades, criações, sua missão. Não importa se suas criações não recebem imediatamente uma avaliação digna no mercado de aves. Talvez uma avaliação digna venha mais tarde, ou em outro campo, ou em outro público. O princípio básico é não ser um receptor, mas um tradutor, onde quer que seja, em qualquer tipo de atividade. Se a sua essência e forma de ser for difundida, você inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, terá sucesso. Você terá sucesso simplesmente porque existem apenas alguns tradutores e bilhões de receptores. Conecte-se com pessoas que pensam como você. Com aqueles que, como você, saíram da linha. Não será mais outro sistema ou mercado de aves, porque são poucos. Mas por trás desses poucos haverá vantagem e força. Em uma comunidade de pessoas afins, você encontrará apoio e suporte, mas não apenas lá. Encontre apoio em si mesmo. Liberte-se da dependência de alimentos sintéticos, liberte-se da dependência de informações. Cuide do seu corpo, energia. Uma pessoa livre e saudável com alta energia e consciência clara encontrará facilmente o núcleo em si mesma, porque foi feita à imagem e semelhança de Deus. Essas não são palavras vazias. O processo de criação do seu mundo dará suporte e força e o levará ao seu caminho. Resumo. Esquema, declaração mais declaração, é uma forma universal de gestão, tanto da realidade individual quanto da sociedade. A economia e as finanças há muito vêm moldando o poder e conduzindo a política. E os papéis da ideologia e da religião são
reduzidos ao consumo. O sistema é baseado na rede de informação universal, e sua tarefa é apagar a individualidade, pulverizar, manchar as aspirações e objetivos individuais, afogá-los no burburinho da opinião pública. Se antes havia um princípio, dividir e conquistar, agora é o contrário, unir e governar já sobre tudo indivisivelmente. Processar a troca de opiniões, começando pelos inócuos gostos e desgostos, é o núcleo do sistema operacional de gestão. A rede social serve para sincronizar a consciência das pessoas, para construir uma matriz. Sua segunda função é manipular. Consciência de massa. A própria matriz será construída se as engrenagens em suas células pensarem e agirem de forma sincronizada. Uma pessoa moderna é capaz de assimilar ou fornecer informações apenas em pequenas porções, clipes. Mais do que isso não é suficiente. A consciência também desperta apenas com vislumbres, como na luz estroboscópica de uma discoteca. As pessoas na rede global de informações estão se transformando de criadores, transmissores, sejam eles quais forem, em consumidores puros, tornando-se receptores da transmissão de outra pessoa. A vida sai, desperdiçada sem sentido. Passar o tempo na caixa de areia. Quebre o princípio da sociedade. Pare de acreditar que se todo mundo pensa e faz, então está certo. Saia da linha. Pare de perseguir o sucesso substituto de outra pessoa e vá atrás do seu. Se você não lê livros, como a maioria dos consumidores faz, mas apenas assiste a filmes, TV e vídeos, então a habilidade de visualização será gradualmente perdida. Use a rede para seus próprios fins, se ela ajudar a concretizar suas ideias, ou pelo menos para fins de observação consciente do que está acontecendo. Sair para o modo de monitoramento. Não seja um absorvente. Informação, mas um observador. Não seja um consumidor, mas um criador de informações. Não um receptor, mas um tradutor, em qualquer lugar, de qualquer forma atividades. Em uma comunidade de pessoas afins, você encontrará apoio e suporte. Tendo se livrado da dependência de alimentos sintéticos, libertado da dependência de informações, cuidando do corpo, da energia, você encontrará apoio e um núcleo para si mesmo. Quanto à participação no jogo de troca de opiniões, geralmente não é necessário abandoná-lo se lhe der prazer. No entanto, como em todas as ações do sistema, você precisa jogar conscientemente, sabendo qual é o objetivo aqui e qual é o significado disso. O propósito e o significado agora são conhecidos por você. A sincronização de opiniões, a unificação de valores, a criação de padrões e estereótipos, no processo dos quais cada eu separado e único é gradualmente nivelado sob o burburinho da opinião pública. E, por favor, não me procure nas redes sociais, só podem ser meus clones. Curiosamente, os Vadinzeland reúnem seus grupos, pregam algo para eles lá, e as pessoas acreditam de bom grado e são guiadas. Bons sonhos a todos! Facilite sua vida.